Olhe para dentro de si. Você é muito mais do que você pensa. Será? Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Leitura de hoje, Gênesis, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 21. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Se você está acompanhando a série de Gênesis, você já entendeu que toda a Bíblia ela conta uma única história. Uma história que nós chamamos de história de redenção, ou a história da salvação. Uma história que Deus está conduzindo para que nós possamos retomar o relacionamento com Ele. No começo da história, Deus criou o homem e a mulher para viverem um relacionamento de intimidade, de perfeita harmonia com Ele. Deus ama a sua criação e deseja ser amado por ela. Mas, por causa do pecado, por causa da desobediência, o homem e a mulher resolveram caminhar na contramão de Deus. Viraram as costas para Deus e se tornaram agora seus inimigos. A sua natureza se tornou completamente oposta a Deus. E se Deus é completamente bom, o homem se tornou então completamente mau, fazendo com que o homem e o seu Criador já não pudessem mais se relacionar em perfeita intimidade e harmonia. Diante disso, Deus tem um plano para restaurar esse relacionamento. Isso porque é da vontade de Deus voltar a se relacionar com os seus, porque Ele ama você e Ele me ama. Deus começa então um plano, e a primeira parte desse plano envolve uma promessa. Deus vai fazer uma promessa para o próprio Adão e para Eva enquanto eles ainda estavam no jardim. Deus promete que enviaria uma semente, um descendente, um homem, que nasceria do ventre de uma mulher. E esse homem pisaria a cabeça da serpente, derrotaria o inimigo da humanidade, aquele que enganou Eva para que Eva então viesse a pecar. E uma vez derrotando a serpente, o relacionamento do homem com o seu Criador seria restaurado, seria retomado. E a vontade de Deus de viver com a sua criação para todo sempre, em perfeita harmonia e intimidade, enfim, seria cumprida. É por conta então dessa promessa que Deus vai encontrar na terra um único homem que ainda desejava sinceramente ser um amigo de Deus. Esse homem se chamava Noé. E através de Noé e de sua família, Deus vai preservar a espécie humana. Deus vai preservar a criação, de forma a dar continuidade ao desenvolvimento do seu plano. Depois de tudo isso, nós então chegamos ao texto de hoje, em que Moisés, lembre-se, quem escreve o livro de Gênesis é Moisés, em que Moisés vai apresentar para a gente os filhos de Noé. O primeiro versículo da leitura de hoje, ele vai apresentar os filhos de Noé. Se você está lendo comigo, com certeza você vai se lembrar que esses nomes, os filhos de Noé, já foram apresentados antes. Para ser mais precisa, eles já foram apresentados 3 vezes. Então essa é a 4ª vez. Curioso, por que Moisés, o autor do livro, estaria repetindo tantas vezes quem são os filhos de Noé? Por que ele não deixou para apresentar os filhos de Noé só nesse momento, quando ele realmente vai lidar com cada um de forma específica? Eu acredito que Moisés foi construindo o texto inspirado pelo Espírito Santo, de forma que agora nós leitores e também o público original, o primeiro público da época que ouvia a respeito das histórias que Moisés estava contando, ele fez de uma forma para que agora você já estivesse bem familiarizado com esses nomes. Esses filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, eles já não são estranhos mais para nós leitores. Nós já nos deparamos com eles 3 vezes antes de chegar nesse ponto da história em que nós vamos saber finalmente um pouquinho mais a respeito de cada um e principalmente a importância desses filhos no plano de redenção. Olha que interessante.
Eles estão sendo citados desde o momento em que Noé foi citado na linhagem de Sete, lembra? Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição também para que você assista. Mas na linhagem de Sete, nós temos a menção de Noé e o fato de que Noé já tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sabe por que isso é importante? Porque na linhagem de Sete, ali nós ficamos sabendo que Noé já tinha 500 anos. E quando Noé tinha seus 500 anos, ele já tinha os 3 filhos. Ou seja, depois, quando vem o dilúvio, a Bíblia vai dizer que o dilúvio chega quando Noé está com 600 anos. E ele se encerra e Noé finalmente sai da arca quando Noé está com 601. E durante todo esse período, os filhos de Noé estão com ele e já haviam sido mencionados nas Escrituras. Sabe o que isso nos conta? Isso nos conta que, primeiro, os filhos de Noé não são tão jovens nesse ponto da história como nós geralmente imaginamos quando lemos. Eles já são senhores, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que é muito importante, é ter noção de que os filhos de Noé, todos os 3, vivenciaram tudo o que o pai vivenciou até o momento. Eles estão vendo o Deus verdadeiro. Não só estão vendo, como estão, de alguma forma, experienciando essa relação do próprio Deus com o seu pai Noé. São filhos que acompanharam todo esse processo e que viram com os próprios olhos a terra ser exterminada e, ao mesmo tempo, a sua família ser resguardada. E são esses filhos que vão dar continuidade à humanidade. E mais, são eles que vão gerar as próximas civilizações. No final do versículo 18, Moisés parece fazer questão de frisar que Cã é o pai de Canaã. Por que Noé teria frisado isso? E nós vamos ver que mais pra frente, lá pro versículo 22, se eu não me engano, ele vai falar de novo isso, que Cã é o pai de Canaã. Por que será que Moisés está querendo chamar a atenção para isso? E para nós entendermos isso, nós precisamos lembrar do contexto em que o texto foi escrito. Moisés está escrevendo esse texto na peregrinação, durante ali aquele tempo em que o povo de Israel, que é conhecido, é chamado pela própria Bíblia como o povo de Deus, está peregrinando no deserto, caminhando rumo a uma terra prometida, a uma região chamada de Canaã, que havia sido prometida a eles pelo próprio Deus. E eles sabiam que quando chegassem nessa região, eles teriam que encarar e disputar, batalhar com povos que já moravam ali. E esses povos, de forma mais específica, eram 7 povos. Esses 7 povos, eles eram mais fortes, mais numerosos e mais bem preparados militarmente. Moisés está preparando o povo para aquilo que eles enfrentariam. Noé está trazendo para o povo uma identidade, a compreensão de quem eles são enquanto povo escolhido de Deus, a compreensão de quem é o Deus que os escolheu e a compreensão de quem são os povos que ali estavam antes da chegada deles. Isso tudo vai ser muito importante para que esse povo possa fazer a travessia do Rio Jordão, chegar nessa região e dominar, conquistar o território que Deus havia entregado a eles. Então, tente pensar como um ouvinte daquela época. Então, escuta da boca de Moisés que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Entende como no momento em que Moisés faz essa referência, é como se ele estivesse contextualizando aquele povo. É como se nesse ponto da história o povo estivesse conectando as coisas e o texto estivesse se tornando muito mais próximo da realidade deles. Você com certeza diria, ah, sim, Canaã, eu conheço. Entende? É por isso que Noé está frisando, está chamando a atenção do público. É como se ele dissesse, preste atenção aqui, porque isso tem tudo a ver com vocês. Cã tem tudo a ver com vocês e vocês precisam entender o porquê esse povo chegou onde chegou e o porquê Deus está entregando essa terra em suas mãos. Então preste atenção na história que eu vou contar. Versículo 19. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Então, o que Moisés está nos comunicando aqui? Que a partir de Sem, Cã e Jafé,
toda a terra foi povoada. Isso quer dizer que eles estavam estabelecidos. Então, nesse ponto da história, é muito provável que já se tivesse passado bastante tempo desde o fim do dilúvio, entende? E que Noé e sua família já estavam muito bem estabelecidos. Muito provavelmente eles já tinham se multiplicado nessa terra, eles já estavam estabelecidos em tendas e eles já eram uma sociedade agrícola. E nós vamos ver isso acontecendo exatamente no próximo verso, versículo 20. Olha o que a Bíblia diz. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Veja só, Noé era agricultor, essa era a sua função, era o seu ofício, antes mesmo do dilúvio. Noé já tinha a habilidade de cultivar a terra. Então Noé não estava fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que ele sabia fazer, do que o seu ofício, o seu trabalho. Era apenas um dia comum na vida de Noé. Ele estava exercendo a capacidade que ele havia adquirido, algo que Deus tinha permitido que ele fizesse na terra. Apenas isso. E a Bíblia então vai nos dizer que ele vai ser o primeiro a plantar uma vinha. Esse primeiro a plantar, talvez diga respeito a ser o primeiro pós-dilúvio. A Bíblia não nos dá certeza sobre isso porque não diz antes no texto bíblico se já tinha vinha ou não. Mas acredita-se que muito provavelmente sim. E Noé errou por isso? Noé pecou por cultivar uma vinha? Não. Noé estava simplesmente obedecendo a ordem do próprio Deus. Como assim, Gi? Deus mandou plantar uma vinha? Eu pulei esse versículo. Não, Deus não mandou plantar uma vinha. Mas no começo do capítulo 9 de Gênesis, Deus entregou nas mãos do homem, entregou nas mãos de Noé, toda forma de vida e todo ser que se movimentava como alimento. Deus colocou nas mãos de Noé não somente as plantas e os vegetais, mas também todos os animais. O homem deveria então dominar tudo aquilo que Deus entregou e usufruir de tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Então Noé estava simplesmente cumprindo e obedecendo aquilo que o próprio Deus tinha mandado fazer. Ele estava cultivando, ele estava plantando uma vinha. Ele estava usando daquilo que o próprio Deus criou para multiplicar, aumentar, fazer a terra gerar mais daquilo que o próprio Deus já havia criado. Versículo 21. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Vamos lá. Bebeu do vinho ainda não é o pecado também, ainda não há um problema nisso. A Bíblia apenas está nos dizendo que Noé bebeu o vinho. E aí eu preciso te contar algo. Deus não havia proibido Noé de beber vinho, não há problema nisso. E se eu for trazer para a prática também, ou melhor, se eu for aproximar o texto da nossa realidade, eu não posso dizer para você que a bebida alcoólica ela é condenada biblicamente. Não posso dizer isso. Porque o texto bíblico não proíbe o consumo de álcool, entende? O texto bíblico não coloca como uma regra o modo de vida em que opta pela abstinência alcoólica, do consumo do álcool. Eu não posso dizer isso porque eu estaria agregando algo à palavra de Deus. E isso é muito, muito equivocado. A Bíblia vai dizer, não acrescente nada e não tire nada das escrituras sagradas. Então, eu não posso cometer o grande erro diante de Deus de agregar algo à Bíblia por zelo pessoal. Não posso. Se a Bíblia não condena, eu não posso condenar. Se a Bíblia não diz que eu tenho que viver de forma abstêmica, eu não posso dizer por conta própria. Porém, a Bíblia diz algumas outras coisas a respeito da bebida alcoólica. E uma delas é que nós não devemos nos embriagar. É por isso que o beber vinho não foi um pecado para Noé. Mas o embriagar-se agora era uma grande questão. Foi sim um pecado que Noé cometeu. E é assim também comigo e com você. O embriagar-se é condenável aos olhos de Deus. É um pecado diante dos olhos de Deus. Porque quando nós nos embriagamos, quando nós bebemos álcool ao ponto de se embriagar, nós estamos perdendo a nossa consciência, o controle dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque, gente, nós temos uma natureza inclinada ao mal. A Bíblia vai dizer que a nossa mente se tornou inclinada ao erro, inclinada ao mal por conta do pecado. Então, perder o controle de si, perder a consciência, é muito arriscado, porque você vai colocar pessoas em risco e a sua própria vida em risco. Você vai criar muitos problemas para aqueles que você ama, para aqueles que estão ao redor, para a sociedade e para a sua própria saúde.
É por isso que a embriaguez é algo que Deus não aprova. Mas eu preciso, por uma questão de sabedoria e prudência, te alertar a respeito de outras coisas também. Cientificamente falando, biologicamente falando, existem pessoas que têm uma propensão ao alcoolismo. Pessoas que têm uma predisposição a não conseguirem controlar o consumo de álcool, a perderem a mão, a se tornarem dependentes. E deixa eu te contar, a predisposição genética, ela às vezes é uma caixinha de surpresas. Talvez você pense que tem total controle, porque ninguém na sua família viveu um caso, uma realidade de alcoolismo, né, de ser alcoólatra. Então você acha que jamais você teria uma predisposição a isso. Você não tem como saber. E infelizmente você pode se surpreender com essa realidade e isso tomar conta da sua vida. Então, pelo sim, pelo não, às vezes é mais prudente ir pelo caminho do não e se abster do álcool. Outra coisa que você precisa levar em conta é que a Bíblia vai falar sobre o amor ao próximo e o não causar escândalo. A Bíblia vai dizer que evitar escândalos, evitar que o outro peque por se escandalizar com as suas atitudes, é amar ao próximo, é considerar que a fé do próximo ainda está em amadurecimento e, portanto, você precisa ter prudência para não escandalizá-lo. Isso é muito importante. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque nós vivemos, nós aqui do Brasil, quem está assistindo o vídeo é do Brasil, principalmente São Paulo, porque é onde eu estou, então vou falar com mais propriedade. Nós sabemos que culturalmente em São Paulo, no Brasil, você consumir bebida alcoólica vai gerar escândalo no coração de muita gente que sabe que você é cristão. Então, por amor ao próximo, que você não quer que peque por se escandalizar com você, e por amor ao seu Deus, que você não quer por um engano, por imaturidade das outras pessoas, você não quer manchar, sabe, a questão de ser cristão, talvez seja melhor você evitar ou guardar isso para momentos mais apropriados, fazer tudo com ordem e decência. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós podemos todas as coisas, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Algumas coisas vão ser prejudiciais, então é legal a gente ter sabedoria, ter prudência, analisar bem, e é o que a Bíblia diz, avalie cada homem a sua consciência antes de decidir por algo, e faça isso com o coração de quem ama a Deus, de quem ama o próximo. Por fim, dentro desse mesmo assunto do consumo de bebidas alcoólicas, eu também preciso falar a respeito da obediência ou da desobediência. Como eu disse, a Bíblia não condena o consumo de álcool, mas também não aprova a embriaguez. E tem vários pormenores aí que eu já falei com vocês. Mas existe uma outra questão também. Algumas igrejas, por zelo, algumas denominações, por cuidado, elas colocam como uma regra para aquela comunidade não consumir álcool. E eles adotam um estilo de vida abstêmico. Não é que essas igrejas estão falando que a Bíblia diz isso. Não devem falar isso, porque isso é uma mentira. Mas a igreja, num consenso, ali de uma votação, uma reunião, a liderança achou mais prudente, achou mais sábio adotar como um estilo de vida a vida abstêmica e ensinar a comunidade dessa forma. Uma vez que você está dentro dessa comunidade que encara esse assunto dessa forma e você optou por estar ali, você decidiu fazer parte dessa comunidade, você não está sendo forçado a compor a membresia dessa igreja, dessa comunidade, você precisa obedecer e respeitar a sua liderança. Então, se a sua liderança definiu dessa forma e você aceitou porque você é membro dessa comunidade, respeite a sua liderança, obedeça a sua liderança e não consuma álcool, nem quando eles não estão vendo, porque Deus está vendo. E aí, mais uma vez, Deus não proíbe, mas se você está em uma comunidade em que, por um consenso comum, por uma reunião, por sabedoria, por prudência, optou-se por ir por este caminho, no momento em que você concorda com isso, se tornando membro da comunidade, você agora deve obedecer às regras que estão ali. Então, a obediência ela é importante, porque a desobediência é sim um pecado. Então, a gente precisa avaliar as coisas com maturidade, tá bom, gente? Para terminar esse tópico e avançar com o vídeo, eu quero extrapolar um pouco esse entendimento a respeito do consumo da bebida alcoólica para outras questões da nossa vida que não necessariamente são pecados, mas que, dependendo de como aquilo acontece na nossa vida, pode se tornar sim um problema.
Então eu vou dar alguns exemplos para ficar claro. O uso das redes sociais não é um pecado, imagina, não é um pecado. Você pode usar rede social, você pode assistir televisão, você pode ver Netflix, você pode ir para a praia, não tem nada de errado com isso. Porém, se usar a rede social está se tornando um grande estorvo na sua vida, tem feito você não ter autocontrole, tem ferido a sua família porque você não consegue abrir mão disso para estar presente com os seus, tem feito você ter um rendimento ruim no seu trabalho porque você passa muito tempo no celular, tem atrapalhado o desenvolvimento neurológico, a sua intelectualidade, tem atrapalhado o seu foco, tem alimentado o seu coração com aquilo que não é legal, tem te influenciado num caminho oposto ao Senhor. Enfim, se algo que você está fazendo está te prejudicando em alguma dessas áreas que são muito importantes para Deus e principalmente tem atrapalhado a sua comunhão com o próprio Deus, talvez seja o caso de você repensar o uso disso. Lembre-se, nada pode ter mais domínio sobre a sua vida do que o próprio Deus. O versículo 21 vai terminar falando que Noé, após se embriagar, ficou nu dentro da sua tenda. Quando a Bíblia fala de nudez, eu automaticamente vou lembrar do episódio de Adão e Eva, quando eles pecaram e se descobriram nus. Eles sempre estiveram nus desde o princípio, mas após o pecado eles perceberam a nudez e sentiram vergonha. Por quê? Porque uma das consequências do pecado foi que eles foram despidos da glória de Deus, eles foram afastados da glória de Deus. A natureza deles se tornou completamente corrompida. Então agora eles percebem que estão nus, ou seja, eles percebem um incômodo, uma vergonha, uma culpa. E essa culpa distancia eles de Deus. Essa culpa faz com que eles tenham um relacionamento ruim um com o outro, um relacionamento ruim com outros seres humanos, um relacionamento ruim com os animais, com a criação. Tudo isso é consequência do pecado. Então a nudez, ela traz esse aspecto da vergonha e da culpa. Quando nós estamos distantes de Deus, quando nós não conhecemos a Cristo, nós vivemos com uma constante vergonha e uma constante culpa dentro do nosso coração. Só que a gente não se dá conta disso, porque espiritualmente estamos mortos. Então os nossos olhos parece que não enxergam isso. Mas sem perceber, a gente começa a tentar amenizar a vergonha e amenizar a culpa, preenchendo as nossas vidas com coisas que não vão preencher de fato. E isso pode ser as coisas mais variadas possíveis, desde uma coisa que a gente pode considerar superficial, como por exemplo a aquisição de um bem material, até uma coisa que tem muito valor, inclusive diante de Deus, como a família, mas que não é o próprio Deus, entende? Então quando a gente está distante do Senhor, quando a gente não conhece a Jesus, a gente lida constantemente com uma vergonha e uma culpa dentro do nosso coração, um peso dentro da gente que é consequência da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza caída, da nossa natureza que é inimiga de Deus. Mas uma vez que nós encontramos a Jesus, essa nudez, essa vergonha, essa culpa, ela vai ser restaurada, ela vai ser resolvida, digamos assim. Porque a Bíblia diz que Jesus nos dá novas vestes. Assim como Deus cobriu o corpo de Adão e Eva, escondendo a sua vergonha, escondendo o seu pecado, Jesus Cristo, quando morreu na cruz por mim e por você, o sangue dele limpou os meus pecados. O sangue dele limpou a nossa impureza. E agora eu recebo novas vestes, vestes limpas. A minha vergonha, a minha culpa foi resolvida pelo meu Senhor Jesus. Os meus pecados foram pagos, então agora eu não tenho mais culpa, porque ele já foi pago por Jesus. E por não ter mais culpa, por não ter mais algo que me constrange, eu posso ir a Deus, falar com Deus, ler a palavra de Deus, conhecer sobre ele, principalmente viver com ele todos os dias da minha vida, vivendo de forma diferente, porque a minha nudez e a minha culpa foram cobertas pelo sacrifício do meu Senhor. Para encerrar o vídeo, talvez você esteja pensando assim: poxa vida, mas eu achava que Noé era um homem fiel, eu achava que Noé era um homem justo. Mas a Gi já falou tantas vezes aqui que Noé sinceramente desejava amar a Deus, desejava ser amigo de Deus. Ele era obediente. Noé entrou na arca antes de aparecer uma nuvem sequer no céu. De tamanha era a fé desse homem. E agora ele simplesmente foi lá e se embebedou. Mas que
coisa tão pequena. Noé foi falhar logo numa coisa tão pequena, depois de ter demonstrado tanto que Noé era um homem de tanta fé. Será então que ele era falso? Não, gente, não é isso. É verdade que Noé era um homem de grande fé, e a fé de Noé foi reconhecida diante de Deus. É verdade que Noé era um homem obediente, temente ao Senhor, mas é verdade que ele era um homem. E essa é a grande questão. Assim como Adão, lá de Gênesis, pecou, o segundo Adão, Noé, também pecou. Só existe um Adão que fez aquilo que realmente tinha que ter feito, sem falhas, sem erros. Um único Adão que foi de fato perfeito, que foi o último Adão, Jesus Cristo. Que assim como Noé inaugurou um mundo após o dilúvio, Jesus inaugura uma vida eterna. Só que diferente de Noé, que era um homem com uma natureza corrompida, Jesus é o próprio Filho de Deus, perfeito, santo e puro. E, portanto, ele é o único na face da terra, o único homem que jamais cometeu o pecado. O único em que nós podemos verdadeiramente depositar o nosso coração por completo, para que ele nos salve de nós mesmos. Preste atenção nisso que eu acabei de falar. Nós precisamos de Jesus para sermos salvos de nós mesmos. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos de Jesus para que a gente se salve dessa natureza corrompida, dessa mente inclinada ao mal, inclinada ao erro, que é completamente oposta ao coração de Deus. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Por causa do pecado, a nossa natureza se tornou corrupta. Por causa dessa natureza, nós somos o oposto da natureza de Deus. Se Deus é bom, nós somos maus. Se Deus é justo, nós somos injustos. Se Deus é santo, nós somos completamente pecaminosos. E precisamos de Jesus para que os nossos pecados sejam perdoados e o nosso relacionamento com Deus seja restaurado. E para que assim nós possamos almejar a vida eterna, quando finalmente seremos completamente semelhantes ao nosso Senhor. Por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque ainda que frases como "você é muito melhor do que você pensa", "olhe para dentro de si", "tudo que você precisa está aí dentro", "você é mais forte do que você pensa", ainda que essas frases sejam muito bonitas e sejam até aparentemente muito verdadeiras, elas são no fundo muito mentirosas, porque a Bíblia vai nos dizer que nós não somos bons por essência, muito pelo contrário, a nossa essência é muito difícil. Nós erramos, nós falhamos e nós somos extremamente fracos. E saber disso já tira um fardo das nossas costas de tentar viver uma vida de mentira. Agora que você tem consciência de que, na verdade, tudo que existe dentro de você é completamente caído e que nem Noé, que foi um homem tão fiel e tão obediente, conseguiu ser assim durante todo o tempo, mas também teve um deslize. Agora que você tem consciência disso, você consegue se arrepender. Jesus já morreu pelos seus pecados. O perdão dele já está disponível. Você se arrependendo, o que é o se arrepender? É a consciência de que, de fato, você precisa desse perdão. Se você agora tem essa consciência de que de fato precisa desse perdão, o perdão está aqui para você. Receba o perdão de Jesus na sua vida. Depois disso, você pode se confessar. Vá diante do Senhor, porque agora o ambiente é seguro, você já foi perdoado, você pode acessar o próprio Deus. Comece a se confessar diante dele. Diga para ele tudo aquilo que você fez. Coloque para fora toda a sua natureza complicada, caída, inclinada ao mal. Coloque diante de Deus, porque o Espírito Santo começará uma obra de aperfeiçoamento na sua vida, tirando cada uma dessas raízes terríveis que você guarda dentro do seu coração e substituindo essa natureza corrompida pela natureza do próprio Cristo, de glória em glória, pouco a pouco, até que ele volte. E talvez nesse processo todo, ainda que você já seja salvo em Jesus, ainda que você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ainda que você já tenha passado por tudo isso que eu falei aqui agora, pode ser que vez ou outra você sinta uma vergonha e até uma culpa no seu coração por alguma atitude equivocada que você cometeu. E eu preciso te explicar, eu preciso te ajudar a identificar o que é esse sentimento. Ele pode ser o próprio Espírito Santo entristecido,
A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece quando nós caminhamos contra a vontade de Deus. Então pode ser o próprio Espírito Santo entristecido, sondando, investigando o seu coração, expondo diante de você aquilo que não está legal, para que você possa lançar luz sobre isso e resolver essa questão e ser aperfeiçoado em Deus. Então, se você está sentindo isso, faça a seguinte análise, vá em oração e peça para o Espírito Santo de Deus, me mostra o que eu estou fazendo de errado. Onde eu estou falhando, ele vai te dar essa consciência, ele vai gerar no seu coração um arrependimento, a consciência de que de fato você está errando e de que você precisa de perdão. Tendo essa consciência, fale para o Senhor, Senhor, estou errando nisso, estou fazendo isso, me ajude a fazer diferente. E uma vez que você expõe isso, e uma vez que você obtém entendimento de que faz isso, você vai começar a ser tratado nessa área, de forma a não fazer mais. E assim você vai crescendo de glória em glória. Uma outra coisa que pode ser também é que às vezes essa culpa e essa vergonha não é nem tanto o Espírito Santo sondando o seu coração, mas é uma acusação maligna. O que é isso? Seria um momento em que você já identificou esse erro, você já pediu perdão para o Senhor, você já expôs isso diante de Deus e você já está tratando isso na palavra de Deus, né? Se alimentando da verdade, porque a exposição da verdade lança fora a mentira. Então, se você tem vivido coisas que estão desalinhadas do coração de Deus, quanto mais você vai tendo contato com a verdade, menos elas vão sendo constantes e presentes na sua vida. Então, se você já está fazendo isso, você já confessou isso a Deus, você já orou pedindo ajuda ao Espírito Santo, você já está se alimentando da verdade e ainda assim o seu coração continua acreditando que você não é digno de Deus, isso é acusação. Isso é Satanás querendo trazer à sua memória constantemente o passado que Deus já perdoou. Então, receba agora a verdade, você foi perdoado em Cristo Jesus. Portanto, relacione-se com o seu Pai. Esse direito, ele foi conquistado pelo próprio Senhor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.